Gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Podemos sentar, queridos, desde já grato ao pastor Márcio e ao Maurício, não é? É Maurício o nome do outro menino, né? É para eu vender um livro para você depois, entendeu não? E desde já grato. Queridos, como o pastor anunciou, eu tenho uma coleção de teologia sistemática e eu a trouxe aqui. O de Apocalipse só tem 3, acredita? Acabou, aí eu mandei fazer no começo do ano, e o pessoal lá da gráfica, lá da editora, pegou Covid, e aí ficou com confecção intermitente, e era para entregar semana passada, não entregaram, eu falei, tá acabando, e aí só trouxe 3, depois se alguém quiser mais para frente, Maurício sabe onde eu moro, pode pegar lá, eu só tenho 3, das outras obras eu tenho bastante, mas desse eu só tenho 3. Queridos, e eu trouxe a coleção, se alguém quiser adquirir. O que é teologia sistemática? Eu vou sintetizar para você entender. As doutrinas bíblicas, elas estão dentro da Bíblia, todas lá, mais de 30 mil versículos, elas estão todas lá espalhadas dentro da Bíblia. Elas não estão separadas por assunto para facilitar o estudo, elas estão dentro da Bíblia. Então, se você pegar a Bíblia e lendo, você vai absorvendo todas essas doutrinas, mas sem uma ordem lógica. Depois você tem que fazer um esforço maior para você ir organizando os temas, porque você vai só ler a Bíblia. E aí fica um esforço maior para você separando por tema e por assuntos. E a teologia sistemática, ela faz justamente isso. Ela facilita o estudo, porque ela separa por assunto, vai estudando por assunto. É o que hoje se faz na escola. Você vai estudar sobre biologia, você vai estudar biologia. Você vai estudar administração de empresas. Vão separando por temas para você estudar apenas aquele tema e matérias conexas para você adquirir o melhor conhecimento possível. Seria a especialização das disciplinas. E eu acabei lançando. Eu lancei 3 obras por uma editora. Eu tive alguns problemas de sabores e aí eu resolvi lançar autônomo. Tem um aluno lá que faz revisão ortográfica do Ibicamp, um aluno que foi aluno meu, tanto é que foi meu aluno, então ele tem uma formação teológica, isso que é o bom, que o meu revisor de livros é teólogo também, então, às vezes surge alguma dúvida teológica que ele não entende, ele manda para mim e a gente sana, que eu já tive livros que foram revisados apenas por pessoas que têm conhecimento de gramática, ele altera o sentido da frase. Então, assim, se a pessoa já tem um conhecimento, ela sabe mais ou menos o que você está querendo dizer e fica muito melhor a correção. Então eu lancei essa coleção. Essa aqui é a primeira obra, Quem é Deus? Essa capinha, a capa é temática, você vai ver que tem um universo por trás. Essa obra aqui eu dei para um amigo meu, ele nem crente nessa época eu trabalhava no Ministério Público de Campo Limpo Paulista, eu sou analista jurídico e trabalhava lá, e eu chamei ele e falei, Gui, ele é analista igual eu falei, Guizão, você não quer um livro meu? Estou lançando uma coleção, eu só fiz 3 até agora, mas vou lançar uma coleção inteira. E aí ele falou assim, não, eu aceito, Reynolds. E aí eu dei o livro para ele tem insônia, na terça-feira, ele leu durante a noite, ficou com insônia, e ele leu o livro. Aí no outro dia ele chegou para mim e falou assim, nossa, eu gostei do seu livro, eu achei que eu não ia entender nada, porque eu não tenho teologia, nem evangélico sou, mas eu entendi, eu gostei daquele assunto que você fala de conhecer Deus, que não é só saber quem é, mas ter intimidade com Ele. Você citou até uma palavra hebraica, eu falei, ele leu mesmo. Aí Adão, ele falou, essa palavra aí, eu falei assim, então... Ele falou, vou querer os outros livros seus. Eu falei, olha, tem os outros 2 que está em casa, eu trago para você, eu faço preço de custo. Meu intuito também é que você é evangelístico. Ele falou, não, eu vou pagar o preço que os outros pagam. Eu falei, mas se pagar eu recebo, já que você insiste. E ele acabou adquirindo os outros 2, eu tinha só 3 a essa época. A segunda obra é essa aqui sobre o Espírito Santo, também a capa é temática. Você vê que tem um cordeiro e tem um leão e tem a cruz no meio. Eu lembro que eu perguntei para o meu filho, né? Quando saiu essa capa aqui, eu perguntei para ele assim, Natan, quem que é o cordeiro? Ele falou, o Jesus. Aí eu falei, e o leão? Ele falou, o Satanás querendo pegar o Jesus. Eu falei, não, os 2 é Jesus. Ele falou, os 2? Eu falei, são os ofícios de Jesus. Como cordeiro, ele morre pelos nossos pecados. Como leão, ele reina. São os ofícios de Jesus. Aqui é só Jesus. E a cruz que ele morre. Aí ele falou, eu falei, Jesus tem vários ofícios. Como sacerdote, como rei, como redentor, como professor. Quem gostou muito dessa obra foi minha esposa, essa obra aqui. Na realidade, eu até brinco, minha mulher está lendo todos os meus livros. E esses dias eu fui pregar num lugar e eu falei que ela tinha lido 4, ela ficou brava comigo porque ela já tinha lido 7, das 9. Aí ela veio no carro e falou, já li 7, e quando eu terminar eu vou querer um certificado. Eu falei, eu vou aplicar a prova para você. E ela falou, tem isso? Eu falei, tem, para terminar o módulo de teologia sistemática, que são 10 temas em 9 livros, tem que aplicar a prova. Não, depois a gente conversa então a questão da prova. Mas ela
está lendo, e ela, depois que ela terminou de ler esse livro, ela já tinha lido o de Deus, ela chegou para mim e falou: olha, gostei do de Deus, mas o de Jesus, ela falou, deu vontade de aceitar Jesus de novo. Parecia que ele estava bem pertinho de mim. Ela gostou muito dessa obra aqui, de Jesus. A terceira obra é justamente o tema que nós vamos estudar hoje de manhã, sobre a pessoa do Espírito Santo. Aqui eu escrevi a pessoa do Espírito Santo e batismo no Espírito Santo. Eu não escrevi dons espirituais porque o livro ia ficar muito grande. E edição de livro você paga por página, meu irmão, entendeu? Cada 2 páginas a mais o livro já fica mais caro, entendeu? É por páginas. E se eu pusesse, ia ficar o dobro de páginas. Eu falei, então eu vou trabalhar apartado, dons espirituais. Tanto é que eu escrevi dons espirituais para Mato Grosso agora, revista Escola Dominical lá do Mato Grosso. Eles me convidaram, no trimestre passado eu escrevi sobre fé, e eles têm revista independente lá, capital do Mato Grosso, lá, Assembleia de Deus do Campo, lá eles têm revista independente, eles têm editora, e eles descobriram justamente por conta desse livro. Eu fiz um anúncio desse livro, uma chamada que eu ia dar aula no Ibicamp, e o diretor lá da editora me viu e entrou em contato comigo, perguntou se eu podia escrever. Eu escrevi sobre fé, a revista Escola Dominical de Fé do trimestre passado, não desse, do trimestre passado eles usaram, foi minha, e eles gostaram tanto que nem eu consegui comprar a revista. Eu pedi para ele mandar 20, ele me mandou 7. Aí quando chegou a 7, eu falei, irmão, eu queria 20. Ele falou, acabou, a gente tirou 3 mil, não deu para quem quis. Eu falei, e agora? Ele falou, só na próxima edição. O senhor não quer escrever a próxima revista para a gente? Eu falei, eu escrevo, mas vou querer mais revistas, senão... E eu escrevi sobre dons, vai ser do próximo trimestre. Ele já mandou um ok, disse que já foi aprovado pelo conselho de doutrina deles lá. A quarta obra é essa aqui, ó, essa aqui sobre pecado, ó. Pecado, queda e redenção, a capa é temática, tem alguém caindo e tem alguém pegando. Aqui nós trabalhamos a questão do pecado. Professor, tem distinção de pecado? Tem. Tem gente que diz assim que não tem diferença de pecado. Tem. Mas a vida inteira eu fui ensinado que não tem pecado, pecadinho, pecadão. Eu vou explicar para você que tem pecado, pecadinho, pecadão aqui nessa obra. Professor, o senhor tem certeza? Tenho. Eu vou te dizer e vou te mostrar. Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 11. Eu acho que as palavras do Senhor Jesus são muito suficientes, né? Olha o que diz aqui o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 11. Jesus quem diz. Então tire a sua conclusão a partir do que Jesus diz. Eu acho que dá para tirar uma conclusão bem interessante aqui, ó. Deus abençoe. 19, 11 diz assim, ó. Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse dada. Agora olha aqui, ponto. Aquele, porém, que me entregou a ti, maior pecado tem. Então tem diferença. Por que tem diferença? Tem. Deus leva em consideração quem peca, o que se peca, o dolo do pecado, ele aprecia tudo, ele aprecia a intenção do coração. Existe pecado que a gente comete sem dolo, não é uma falha. Agora, existe pecado obstinado, Deus não julga isso igual, Deus não leva em consideração igual. Existem pessoas que pecam consciente, existem pessoas que pecam inconsciente, entendeu? Existem pessoas que pecam por instinto, existem pessoas que pecam por perversidade, por maldade, entendeu? Essa é a questão. Existem pessoas que pecam porque faltou um cuidado, existem pessoas que pecam porque querem pecar, você está entendendo? Então, tudo isso Deus leva em consideração. Olha aqui, Jesus está falando para quem aqui? Para Pilatos. O que ele fala para Pilatos? Observe bem, ele chega para Pilatos e diz assim, ó, você vai cometer um pecado, você vai proferir uma sentença injusta e condenar à morte um inocente, você vai errar, só que quem me entregou para você, o pecado dele é pior. Por quê? Porque quem me entregou para você me conhecia, era meu discípulo, viveu comigo 3 anos, e ele sabe que eu sou inocente. Você, Pilatos, vai me condenar com as informações que você tem dos outros. Agora, quem me entregou para você sabe que eu sou inocente, o erro dele é maior, o pecado dele é maior. Lembra que Jesus fez os milagres de umas cidades, ele olhou para essa cidade e disse assim, olha, para Sodoma e Gomorra o juízo vai ser menos intenso do que para vocês, porque vocês viram e não creram. Preste atenção que Tiago 3,1 diz que o mestre sofre mais duro juízo do que o discípulo. O Senhor Jesus também disse em um dado momento, ele diz assim, olha, quem sabe a vontade e não faz, sofre mais duro juízo do que quem não sabe e não faz. Então Deus leva em consideração o pecado, quem peca, o dolo de que peca, tudo isso Deus aprecia, meu irmão. Às vezes a gente coloca tudo nos quadradinhos, não é assim, não é sempre assim. A vida cristã é complexa. Por exemplo, a idolatria. No Antigo Testamento, Deus batia na idolatria com muita força. Existiam alguns outros pecados que ele não concordava, ele tolerava. Davi cometeu um pecado seríssimo de homicídio e adultério. Deus não concordou, Deus até aplicou a sua justiça, mas ele tolerou, porque teve outros reis que cometeram idolatria que Deus terminantemente cortou. Você vai ver então que Deus leva em consideração mais, a idolatria ofende mais a justiça de Deus. Eu até lembro que esses dias atrás eu estava em casa
E aí, minha esposa estava no escritório, assim, dela lá, que ela é professora, e eu até brinco com ela, seu escritório de professora vive uma bagunça, meu. Pensa numa bagunça, eu até tirei foto, é uma papelada e tal, e letra para lá, letra para cá, e de alfabetização, aquele rolo, e o meu fica em cima, então eu subo e passo no dela e vejo a bagunça dela para subir para o meu, né? O meu é livro teológico espalhado, o dela é papel de alfabetização. E aí ela estava no escritório dela, e eu desci um pouquinho, sentei na escada, fiquei conversando com ela, e chegou meu filho. Pai, o que é aquela igreja do capitalismo? Falei, capitalismo? Nossa, já não chega a teologia da prosperidade, agora tem a igreja do capitalismo? Rapaz, falei, capitalismo, Natan? Ele falou, aquela igreja do capitalismo é de Deus? Falei assim, que igreja que é essa? É a teologia da prosperidade plus? Alguma coisa assim? Aí eu falei assim para ele, vem cá, vamos conversar ali, deixa sua mãe aqui, senão a gente vai ficar estorvando ela. Aí eu saí de lado assim, sentei com ele ali na sala, falei, conta para mim, como que é essa igreja? Ele falou assim, aquelas assim que tem umas imagens. Aí eu falei assim, catolicismo? Ele falou, essa aí. Eu falei, é catolicismo, Natan, não é capitalismo não, essa aí. Eu falei, Natan, deixa eu falar uma coisa para você, o problema é a idolatria, Natan, esse é o principal problema, porque a idolatria é como uma traição. Aí eu falei para ele assim, olha, eu às vezes aborreço sua mãe, a sua mãe às vezes me aborrece, e a vida segue, a gente passa e vai embora. Agora, imagine se eu não me sentiria muito mais ofendido se a sua mãe me deixasse e fosse embora com outro homem. Não seria muito mais difícil para mim reconsiderar e aceitá-la de volta? Ele olhou e falou, eu falei, então, a idolatria é a mesma coisa que uma traição. Deus trata isso como uma traição espiritual. Então você vai ver que há diferença. Há erros que ofendem mais a santidade de Deus. E a gente trabalha isso aqui nesse tema. Sobre os anjos falou comigo, meu irmão. Sobre os anjos falou comigo. Por que o livro sobre os anjos? Nós trabalhamos a natureza dos anjos, serem criados anjos bons e anjos maus. Aqui Satanás e a turminha dele entra aqui também, eu trabalho essa questão e tudo mais. Mas lidando com os anjos eleitos, os que não caíram, você vê duas coisas que nós precisamos aprender com eles. Eu não sou a favor de cultar anjo, porque tem crente que é assim, né? Você fala assim, Jesus, tem um anjo aí ele fala, aí você fala assim, Jesus está aqui, ele diz, de novo? Não é assim? Não sou a favor de cultar anjos. Anjos são criaturas, como nós. Todavia, Deus deu algumas coisas especiais para eles, e eles têm uma proximidade maior com o trono de Deus. E tem um detalhe, eles são altamente obedientes e reverentes. É isso que a gente precisa aprender deles. Reverência. Os anjos entram na presença de Deus com reverência, tapando o rosto, adorando, glorificando. E a gente? Entra na presença de Deus, nem sei como. Às vezes a gente vai no banheiro 78 vezes durante o culto, né? Esse dia atrás eu até brinquei com um pastor amigo meu, que ele mostrou para mim umas cadeiras, aquelas cadeiras brancas com piniquinho embaixo, assim, falou, acho que eu vou encomendar umas dessas para a igreja, que os crentes não precisam sair durante o culto. Ele era muito sarrista, ele me mostrou, falou, essas cadeiras são adequadas para minha igreja lá, que os crentes não vão sair no culto. Outro, os anjos são altamente obedientes. Se Deus chegar para um anjo, para o eleito, não para os rebeldes caídos, Satanás, os demônios e a turminha dele, não, para o eleito. Deus chegar para um anjo eleito e disser assim para ele, vai lá, põe a mão na parede e volta. Ele só faz isso. Ele vai lá, põe a mão na parede e volta e diz, pronto, Senhor. E a gente? Deus fala para você ir lá, pôr a mão na parede e voltar, você pergunta qual a necessidade, por quê, como, quando e onde, qual é o interesse de Deus, eu vou fazer papel de bobo, só pôr a mão na parede, todo mundo vai tirar sarro de mim, onde já se viu eu pôr a mão na parede? Queridos, existem coisas que Deus pede para você e para mim, e Ele realmente não precisa que você faça. Mas por que Ele pede? Para você e eu exercitarmos obediência, e demonstrarmos obediência e o nome dEle ser glorificado. Quando você faz algo que Deus pede que você faça, ainda que Ele não precisa, e você vai lá e faz, você exercita a obediência e o nome dEle é glorificado. Você fala, Deus não precisa, Ele não precisa, mas é para que você exercite a obediência. A sexta obra é essa sobre escatologia, essa o pastor já adquiriu, o Maurício foi lá em casa buscar ela, e Apocalipse. É grande, eu dou escatologia no Instituto Bíblico desde 2002, não vou nem falar de escatologia que ficaria um mês inteiro falando, tá? Todo o plano de redenção eu fiz nessa obra aqui. A sétima obra é essa aqui sobre o ser humano, ó. Essa outra é a segunda obra que a minha mulher gostou muito também, muito, ela chegou e falou assim, também gostei, ela terminou de ler o de Humanos esses dias. É interessante que eu comprei uma coleção do C.S. Lewis, 14 livros do C.S. Lewis eu comprei, 14, professor, o senhor compra livros? Todo mês, irmão, eu gasto entre 150 e 200 reais de livros. Não tem como escrever se não comprar livro. Eu tenho uma biblioteca enorme em casa, enorme mesmo.
E eu terminei agora de escrever a grade teológica de Cosmópolis, 36 matérias. Terminei de escrever, tem só 3 para eu revisar. Mas as 33 estão prontas mesmo. Já estou mandando, já estão usando, acho que já usaram as 18 já. E eu comprei a do C.S. Lewis. 14 livros, capa dura e tal. Aí minha mulher engordou o olho, né? Os livros foram bonitos, tal, capa dura, pegou do C.S. Lewis e deixou. Já tinha terminado de ler uma obra minha, pegou do C.S. Lewis. Aí eu vi lá na estante dela, assim, do C.S. Lewis, assim, na estante não, assim, de lado, assim, e um livro meu, assim, do outro lado. Eu falei, você não está lendo C.S. Lewis? Não, você pegou do C.S. Lewis, disse que ia ler e tal. Ah, eu não entendi C.S. Lewis, não, voltei a ler o do professor Reinaldo, que eu acho melhor. Eu falei, então tá bom, já que o seu interesse é esse. E ela voltou a ler, ela terminou de ler esse aqui, voltou e falou, olha, eu gostei desse também. Esse aqui eu falo sobre o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, e a visão tricotômica nossa, que você é composto de corpo, alma e espírito. Para que serve cada uma dessas partículas? Com a sua alma você comunica com o mundo físico, com o seu espírito você comunica com o mundo espiritual. Essa é a questão. O seu tato, olfato, paladar, visão e audição é para você comunicar aqui, aqui, tato, olfato, paladar, audição, visão e mente. É aqui. Mas o espírito, nós comunicamos com a parte espiritual. E aqui ser criado à imagem e semelhança de Deus. Eu trato aquela velha briga. Será que nós somos um macaquinho melhorado? Não, nós somos criados com um propósito específico. Quando eu pastoreava uma ovelhinha que eu pastoreava, chegou para mim e falou assim, alguém perguntou, mas o senhor não pastoreia hoje? Não pastoreio porque eu não tenho tempo de pastorear mesmo, demanda muito pastorear, né? E aí eu lembro que uma ovelhinha chegou para mim e falou, pastor, é verdade que a gente foi, ela tinha acho que uns 10 aninhos, 9, 10 anos, falou assim, é verdade que a gente foi criado do macaco, a gente veio do macaco? Aí eu olhei para ela e falei assim, eu não vou responder, eu vou perguntar. O que você prefere, ser filha de Deus ou irmã do gorila? Ela falou, credo, pastor, eu prefiro ser filha de Deus. Eu falei, então continue crendo no melhor. Você é filha de Deus, criada à imagem e semelhança dele. Tem um sopro de Deus dentro de você, um pedacinho do eterno, um pedacinho dele tem dentro de você. Não se diminua não, achando que você é um bicho melhorado, um macaco aprimorado, não. Não se diminua não, mas a gente vai combinar. Na sua prova de ciência vai estar perguntando de onde o homem veio. Você vai colocar do macaco. Porque você não está dizendo que você crê nisso, você está dizendo que a ciência crê nisso. Você tira 10 e fica crente. Pode pôr que é do macaco, você está dizendo que eles pensam nisso. Agora, se a sua professora em particular chegar e perguntar o que você pensa, fala, professora, é a ciência que pensa, não eu. Eu fui criada à imagem e semelhança de Deus. Agora, se a senhora acredita que um dia desceu da árvore, gosto, cada um tem um, eu não tenho muito o que fazer, né? Você está entendendo que o homem escolhe o pior quando não escolhe Deus? Vamos por aí. Esse aqui é sobre as escrituras. Eu trabalho o milagre das escrituras. Alguns falam bibliologia. Eu não coloquei temas teológicos para não assustar. O tema é prático mesmo, as sagradas letras. Então eu trabalho a Bíblia, o milagre da Bíblia, a formação da Bíblia, e tem um pouquinho aqui de interpretação da Bíblia. Por quê? Preste atenção na Bíblia. Se eu pegasse 40 de vocês e dissesse, escreva um assunto. Quando terminasse o assunto ia encaixar? Não. Mas vamos piorar. Em um intervalo de 1.500 anos, que viviam em épocas diferentes, mas vamos piorar, que viviam em situação geográfica diferente. Algumas cartas de Paulo foram escritas da Europa, outras foram escritas da Ásia, outras cartas foram escritas bem ali do Oriente Médio. Então você vai ver que os textos foram escritos em lugares diferentes, momentos diferentes, por pessoas de cultura diferente. Paulo, alto erudito, você pega João e Pedro, pescadores, mas a Bíblia se encaixa. Por quê? Porque os escritores são diferentes, mas o autor é um só. Tá? Então esse é o milagre da Bíblia. Eu até falo, a Bíblia serve de estrutura literária para várias faculdades. Estuda-se a Bíblia como literatura, estuda-se a Bíblia como fonte histórica, e o crente não lê a Bíblia de jeito nenhum. Eu não entendo esse mistério, né, meu irmão? O mundo aprecia a Bíblia como literatura, o mundo aprecia a Bíblia como fonte histórica, e nós não valorizamos nada, porque nem lemos a Bíblia nem para melhorar a gramática, o português da pessoa. Ela não lê a Bíblia, porque se lê pelo menos o português, melhora, além da vida espiritual, melhora. E o que eu vou dizer para vocês, abrindo parênteses, concernente à Bíblia, tempos atrás, no meio da pandemia, eu fui chamado a fazer um podcast. O que é podcast, professor? É um programa de rádio, gravado, meio que um programa de rádio. Grava e eles disponibilizam, justamente sobre a Bíblia. Mas um podcast antes teve um de um missionário, e eu ouvi para me ver como que era o desenrolar, para eu saber o que eu tinha que fazer, né? E eu lembro que esse missionário contava a história deles, que ele tinha feito uma incursão nos países fechados da África ali, meio que da África, meio da Ásia, ali, região 1040, acho que era Marrocos, alguma coisa. E ele falou que eles
não pode entrar a Bíblia. E eles conseguiram contrabandear, porque é contrabando, você não pode, a Bíblia não entra, então tem que entrar por debaixo dos panos, escondido das autoridades locais. Eles conseguiram levar acho que 600 Bíblias, salvo o melhor juízo. E eles ficaram felizes, 600 Bíblias num lugar que não pode chegar a Bíblia, e eles perguntaram para a missionária lá que cuida, e aí, essas Bíblias vai ajudar, vai suprir a necessidade? Não, eles perguntaram, qual a necessidade que vocês têm de Bíblia? Aí a missionária que cuida do lugar lá falou, a gente tem uma deficiência de 3.000 Bíblias. Eles falaram, nossa, eu estou trazendo 600, achei que eu ia ser a coisa mais vantajosa da face da terra, ele vai ficar faltando 2.400 ainda. E aí eles falaram, bom, mas tá bom. E aí ele não entendeu, a princípio, porque eles perguntavam, ia conversar com algum irmão lá, os irmãos locais, ele chegava e dizia assim, alguns irmãos lá perguntavam assim para eles, pastor, e como é aquela história lá do Abraão? Ele sacrificou o filho? Aí ele olhava e não entendia. Sacrificou, não sacrificou não, irmão, ele foi até o fim, quando chegou ali, Deus disse para não sacrificar e proveu um cordeiro e tudo mais, confirmou a fé dele, mas não chegou a matar o menino não. Ah, tá. Aí chegava e perguntava afinal de outra história da Bíblia, né? Chegava e perguntava afinal de outra história. E ele ficou assim, intrigado, por que os irmãos perguntavam para ele, não terminava de ler na Bíblia, se você já leu, está tão curioso, termina de ler o assunto. E ele foi perguntar para a missionária, falou assim, irmã, eu não estou entendendo, por que os irmãos ficam me indagando, final de história da Bíblia, e tão curioso, se ele está curioso, é só terminar de ler a Bíblia. Ela falou, não, o senhor não entende, é que aqui ninguém tem a Bíblia inteira. Quando chega uma Bíblia, a gente divide ela em pedaços e dá um pedacinho para cada um. E aí o pedacinho dele não termina a história. E ele fica sem saber como terminou a história, porque ele não tem um pedaço final da história. E ele fica curioso. E aí ele não acha mais onde está o final da Bíblia, do texto, da história, e ele fica sem saber. E aí ele pergunta para o outro, fala, não, eu estou com um pedaço de João, eu estou com um pedaço de Corinto. E aí ele não sabe onde está mais esse final da história, ele fica sem saber, enquanto ninguém for lá. Só que quem for contar não conta o final da história, porque ele também não sabe o começo. E aí? Você está entendendo o drama? E a gente tem Bíblia de tudo quanto é tipo, irmão, tudo quanto é tradução. Almeida corrigida, atualizada, contemporânea, nova Almeida atualizada, Almeida corrigida fiel, nova tradução na linguagem de hoje, versão transformadora, olha a quantidade de tradução, versão transformadora, a Bíblia viva, olha o tanto de versões que nós temos em português, irmão. Tem as católicas, tem a Bíblia de Jerusalém, a Figueiredo, uma porção, meu irmão, porção de traduções de Bíblia que nós temos. E a gente nem sempre lê a Bíblia, né? Esse aqui é sobre a igreja, ó. Esse aqui é a capa temática, você vai ver que tem uma noivinha, um templo, é que nós trabalhamos a igreja como comunidade local, como noiva do Cordeiro e como instituição religiosa, e aquele velho vício que as pessoas têm de igrejismo. Esse aqui o pastor anunciou de Apocalipse, eu não ia lançar essa obra não, eu tinha lançado só os 9, e aí eu terminei de fazer essa obra aqui, deixei ela guardada. Por quê? Eu falei, não, eu não vou lançar porque eu gastei 21 mil reais desses livros aqui. Porque eu pago, o menino ainda fez barato para mim, eu pago 300 para revisão ortográfica de cada obra, mais 300 para diagramação de cada obra, mais 300 para arte, já deu 900. Você põe 10 obras, já dá 9 mil, meu irmão. Esquece que você tem que imprimir ainda, tá entendendo? Não, você ainda tem que imprimir, falta a impressão, aí você vai lá na gráfica para imprimir. Então aí você vê onde vai parar. Deu acho que 21 mil reais. E eu ainda tive um problema em uma primeira edição que eu fiz com outra gráfica, deu problema de cadernação, e aí eu perdi 3 mil reais de livros que eu substituí, não quis acionar judicialmente a gráfica, porque o menino que tinha me indicado era amigo meu, e eu falei, não, deixa para lá, e acabei até tomando esse prejuízo. Eu falei, não vou fazer esse outro livro não, vou deixar ele guardado. Eu fui pregar num lugar, Deus usou um irmão, falou, o senhor tem um livro lá que o senhor não lançou? Eu falei, tem sim. Deus mandou o senhor lançar. Eu falei, bom, já que ele mandou, eu vou fazer. E aí eu lancei essa obra aqui, porque a obra maior, ela fica mais cara. Para você imprimir a revisão ortográfica fica mais cara e a diagramação fica tudo mais caro. E eu acabei lançando e por fim ela já está vendendo tanto quanto as outras. Trouxe essas obras, se alguém quiser, esses livros 2 maiores, aqui é 30 reais, que é o Apocalipse e o de Escatologia, por conta da quantidade de páginas. Os outros é 20 reais. Se você pegar aqui e for tirar cópia, você vai gastar mais do que isso. Eu te garanto que você vai gastar mais. E a qualidade é extraordinária. Eu trouxe maquininha, Pix. Teve um amigo meu que falou assim, pega passe de ônibus, não aquele passe de macumba, tá? Mas de ônibus a gente aceita, tá? Qualquer coisa, se você quiser. Trouxe algumas obras aqui.
Queridos, o tema que a gente vai abordar hoje é sobre o Espírito Santo. Será que teria como desligar aqui para os irmãos visualizarem melhor ali? Dá para desligar aí? Vamos ver. Aí, melhora um pouquinho. Eu acho que se baixasse uma aqui, isso, deixa eu ver aqui. Deixa eu só ligar esse misterinho aqui. Isso. Vai ficar assim, mas a gente vai trabalhando. O que eu vou trabalhar com vocês sobre o Espírito Santo? De manhã, hoje eu vou fazer um estudo. E à noite eu vou pregar sobre o batismo no Espírito Santo. Então, hoje de manhã a gente vai trabalhar sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque quem é o Espírito Santo, né? Isso que eu acho interessante. Nós falamos tanto do Espírito Santo e as pessoas não sabem quem é o Espírito Santo. E aí vem a Testemunha de Jeová, bate palma na casa da pessoa e vai querer vender umas literaturas. E o que eles consideram o Espírito Santo? Eles dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas uma força ativa. É só uma força ativa, ele não é uma pessoa. Queridos, tem um prejuízo enorme se a gente disser que o Espírito Santo não é uma pessoa. Um prejuízo enorme eu vou mostrar para vocês. E aqui eu vou mostrar para vocês que o Espírito Santo é uma pessoa. E por ser uma pessoa, ele tem características de pessoa, e isso é benéfico para a sua vida espiritual. Vamos lá, o que é personalidade? Então, se o Espírito Santo é uma pessoa, por que ele é uma pessoa? Porque ele tem um corpinho igual ao meu? Não. Não é porque ele tem um corpinho. Nós não consideramos pessoa só porque tem corpo. Quem aqui tem dúvida que Deus é uma pessoa? Ninguém acha que Deus é uma emanação, uma energia. Cristão não tem esse pensamento. Que Deus é uma energia, um poder, uma influência. Não, para nós Deus é uma pessoa que pensa, que sente, que age, que interage, que tem expressões de emoção. Deus é uma pessoa. O Pai é uma pessoa, sim. E o Espírito Santo também é uma pessoa. Então, ter personalidade não é ter corpo, não é ter corpo. Senão a gente podia dizer uma pessoa que nasce com deficiência. Às vezes tem pessoas que nascem sem braço e sem perna. Então não é uma pessoa? Claro que é. Mas não tem braço, não tem perna, o corpo dele é deformado, mas ele é uma pessoa, porque ele tem personalidade. É a personalidade que indica que é uma pessoa. Então essa é a questão. Deus tem personalidade? Sim, o Espírito Santo também tem. Não é ter corpo. Porque se precisasse de ter corpo para ser pessoa, Deus não seria pessoa. Ninguém aqui tem dúvida que Deus é uma pessoa, que Deus possui personalidade, que Deus possui sentimento, razão, intenção, emoção, e interage com a gente. E por que o Espírito Santo não pode ser uma pessoa? Porque ele não tem corpo. Deus também não tem. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo 1,17. Olha aqui, 1 Timóteo 1,17. A gente até canta, né? O pessoal da velha guarda, não vou falar aqui, não vou nem pedir para levantar a mão, porque senão vão saber a sua idade, né? Mas o pessoal assim da velha guarda vai se lembrar de um louvor que a gente cantava em cima desse 1 Timóteo 1,17. Olha, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. Lembra? A Ele ministramos o louvor. Lembra? Ao Rei eterno, imortal, invisível. Deus é invisível. Então quer dizer que eu não consigo ver Deus. A Bíblia diz em João que ninguém nunca viu a Deus. Ninguém nunca viu a Deus. Olha aqui, João 1, Evangelho de João 1,18. Deixa eu ver se é esse o texto que veio à minha mente aqui. João 1,18. Olha o que diz aqui, isso mesmo. Ninguém nunca viu a Deus. Ninguém nunca, meu irmão. Nunca, na Bíblia é nunca, é igual o nosso nunca mesmo. Professor, mas olha que Isaías viu o Senhor sentado no trono. Moisés viu a glória de Deus. Não sei o que. A Bíblia diz em Gênesis 12:7 que Deus apareceu para Abraão. Então viu. Ali não viu a essência de Deus. Viu a manifestação perceptível de Deus. Deus se manifestou perceptível para o sentido da pessoa. Porque a essência de Deus ninguém consegue ver. É o que João diz. Ninguém consegue ver a essência de Deus. Porque Deus é invisível. Colossenses 1,15. Vamos lá em Colossenses 1,15. Olha aqui. Colossenses 1,15. Olha o que diz aqui. Colossenses 1,15 vai dizer a mesma coisa. Colossenses 1,15. A mesma coisa que nós lemos aqui. Ele é a imagem, Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível? Sim. João 4,24 diz que Deus é espírito. Professor, e o que é um espírito? A palavra espírito, ela vem do grego pneuma, que é o quê? Ar. Quando você está com um problema respiratório, se infeccionar o seu pulmão, você pode desenvolver uma pneumonia. Por quê? Você fica com um problema no ar. Você vai ter problema de ar. Aqueles pneus, se você vai num médico que cuida do seu ar, você está com problema respiratório, está com problema no ar, você vai no pneumatologista.
Os pneus de carro antigamente deixou de ter câmara e ficou só com ar, a gente passou a chamá-los de pneumático, porque tinha só ar dentro. A palavra pneuma quer dizer ar. Então a Bíblia diz que Deus é espírito, Deus é pneuma, Deus é ar. Não estou dizendo que o ar é Deus, mas por não ter nada semelhante, a gente diz, Deus é como se fosse o ar, você não consegue pegá-lo, ele é um ser espiritual, mas é uma pessoa. E o Espírito Santo também é espírito e também é uma pessoa. Então o Espírito Santo é uma pessoa, professor? Sim, ó. O que é personalidade? É o conjunto de características que distingue uma pessoa. Qual a importância da personalidade do Espírito Santo? Muita, meu irmão, muita. A Testemunha de Jeová nega isso. Ó, se ele, vamos voltar aqui, ó. Se ele é uma pessoa, estará sensível a nós. Meu irmão, a Testemunha de Jeová diz que o Espírito Santo é uma força ativa, uma energia. Você já chegou em casa e viu a sua lâmpada triste? Chegou assim e falou assim, poxa, essa lâmpada está meia fase, eu acho que hoje ela está meia com depressão, né? Aí você achou que sua lâmpada estava com depressão porque está meia fase, quando fica assim meio escuro, meio claro, eu acho que é a depressão da lâmpada. Não, meu irmão, energia não entristece. Energia está aí, não está nem aí com você, meu irmão. Você enfiar a mão nos 138 mil volts lá, ó, você vai virar, vai torrar, e ela não está nem aí, morreu, está lá, energia não está nem aí. Agora, o Espírito Santo, se a gente fala que ele é uma força ativa, quer dizer que ele não está nem aí com você. Mas quando você diz que ele é uma pessoa, aí você vai dizer, você vai entender o significado de Romanos 8:28, que diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha a diferença, quando te falta palavras, o Espírito Santo vem em você e intercede juntamente com você com gemidos inexprimíveis, porque ele é uma pessoa, ele trabalha na sua vida, ele entende você também, porque ele é uma pessoa. Se você está triste, se você está feliz, se você está abatido, ele entende, porque ele é uma pessoa. Se ele fosse uma energia, não estaria nem aí com você, mas Romanos 8:28 diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A primeira vantagem é essa. Olha outra coisa aqui, ó. Além disso, sendo uma pessoa, ele pode interceder, falar conosco, interagir, ajudar, socorrer, porque ele é uma pessoa. Ele sente o que você sente e entende o que você está sentindo. Olha aqui as testemunhas de Jeová, ó. Em Gênesis 1 e 2, eles traduzem assim, ó, que aqui, ó, olha o Gênesis 1 e 2 deles aqui, ó. Eu coloquei aqui, eles dizem assim, ó, ora, a terra mostrava-se sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície das águas e profundezas, e a força ativa de Deus movia-se pela superfície da água. Veja, a nossa Bíblia, Gênesis 1 e 2, vai dizer, o Espírito de Deus movia sobre as águas, a deles, eu retirei literalmente isso aqui, da Bíblia das Testemunhas de Jeová. Ela diz que era a força ativa de Deus. Para eles não é uma pessoa. Entenda aqui, queridos, as Testemunhas de Jeová, eles negam a doutrina da Trindade. Como que eles negam? Eles tiram a personalidade do Espírito Santo, então o Espírito Santo não é uma pessoa, é só uma força ativa, uma energia, e eles tiram a divindade de Jesus. Jesus não é Deus, ele é um Deus menor, é um ser criado, é alguma coisa assim. Então eles tiram a divindade de Jesus e a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo vira uma força e Jesus fica sendo apenas uma criatura superior às outras. E Deus o Pai. Mas nós cremos que Jesus é Deus e o Espírito Santo é uma pessoa. Vamos lá, a Bíblia aqui também, ela vai dizer para nós que o Espírito Santo é outro consolador. Isso aqui é lindo. Abra a sua Bíblia em João 16:16. Olha o quanto a gente não pode aprender dessas palavras do Senhor Jesus, ó. João 14:16, não 16, 14:16. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. E Ele vai dizer no próximo versículo quem é esse outro Consolador, ó. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conhecereis, pois habita convosco e estará em vós. Preste atenção que ele diz assim, ó, por enquanto ele habita com vocês, mas não está em vocês. Segura essa informação aqui, que isso aqui é muito interessante, essa deixa que Jesus disse, ó. Fique esperto que o Espírito Santo habita com vocês, mas ainda não está em vocês. Ele estará em vocês.
A partir de quando ele estará em vocês? A partir de Atos 2. Agora ele só habita com vocês, mas ele não está ainda em vocês. Por quê? Porque o Espírito Santo no Antigo Testamento não era para todo mundo. O Espírito Santo no Antigo Testamento ele só vinha sobre profeta, profetisa, rei e sacerdote. Profeta, profetisa, rei e sacerdote. Nós não temos sacerdotisas no Antigo Testamento, porque sacerdotisa era o paganismo que tinha e ela era prostituta cultual. Ou seja, o pagão ia lá para oferecer um sacrifício e tinha uma relação sexual com a sacerdotisa. Então Deus disse, veda isso aí para não dar aquela má impressão do culto pagão. Tá? Mas só sobre isso, profeta, profetisa, sacerdote e rei, só sobre eles. E os construtores ali do tabernáculo, não era para todo mundo. O Espírito Santo não habitava, ele vinha e operava algo extraordinário na vida da pessoa e depois ele ficava, ele se afastava, ele não habitava igual hoje. Tanto é que essa é a resposta. Você vê o Sansão, faz algo extraordinário, uma proeza, aí daqui a pouco está enrolado com a mulherada ali. Aí fala, mas meu camarada acabou de fazer uma proeza aqui, já está envolvido com prostituta ali, não podia ver uma mulher. Então, como é que pode? Sim, o Espírito Santo não habitava nele, o Espírito Santo vinha e atuava sobre a vida dele. Agora, vamos voltar ao nosso foco aqui, ó, João 14,16. Olha o que o Senhor Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, olha essa palavrinha, outro Consolador. Queridos, daqui você extrai um monte de ideias. Primeiro, se Ele está dizendo que o Espírito Santo é outro Consolador, o que Jesus está dizendo? Eu também sou Consolador. Olha aqui, Ele está dizendo, Jesus está dizendo, eu sou Consolador, e vou mandar mais um Consolador. Quem? Outro. Outro como? Como eu, o Espírito Santo. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui, ó. A palavra outro aqui é outro igual a mim. No original, a gente tem duas palavras para outro, héteros e halos. Héteros quer dizer outro diferente. Por exemplo, lembra? Vou te dar um exemplo. Heterossexual, sexo diferente. Heteronômio, de nome diferente. Agora, homo é do mesmo. Homossexual, do mesmo sexo. Entendeu? Homônimo, do mesmo nome. Homo quer dizer do mesmo. Aqui, aqui o Senhor Jesus, ele vai usar o termo grego aqui, alos, que quer dizer do mesmo, igual a mim. Não diferente. Jesus disse, ó, vou mandar um heterossexual, um paracletos, um paracletos diferente. Não, um consolador diferente. Ele não disse, vou mandar um consolador diferente. Não, vou mandar um consolador, um halos, igual a mim. Ele, literalmente, Jesus estava dizendo assim, eu vou traduzir isso para você. Literalmente, ele estava dizendo assim, ó, eu vou enviar para vocês um consolador igual a mim. Se eu sou conselheiro, se eu sou Deus forte, se eu sou Pai da eternidade, se eu sou príncipe da paz, esse consolador que estará com vocês vai ser tudo isso. Conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, advogado, defensor, igual a mim, ele é outro igual a mim. É isso que você tem que entender. Se o Espírito Santo, se Jesus esteve aqui, todas as características que o Senhor Jesus tem, o Espírito Santo também tem, está à sua disposição. Nós não podemos dizer que o Espírito Santo é uma mera energia, uma mera forçativa. Ele é uma pessoa divina. É isso que você tem que entender. Vamos lá, prossigamos aqui, ó. A Bíblia aqui, a palavra consolador vem do grego paracletos, advogado. Para estar do lado, para defender, para ajudar, para auxiliar, para cuidar, para interceder, para mediar, todas essas atividades o Espírito Santo tem para conosco. E você acha que a gente vai desprezar isso, queridos? Nós estamos na chamada era do Espírito. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, alguns dizem que o Atos dos Apóstolos é Atos do Espírito Santo. E é, meu irmão. Preste atenção, em Atos 2, se você for em Atos 2, ele batiza a igreja ali e enche a igreja. Em Atos 4, ele reenche a igreja. Você vai em Atos 6, vai escolher diácono, escolhe diácono que seja cheio do Espírito Santo. Aí você vai pegar Atos 8, o Filipe chega em Samaria, o povo é batizado com o Espírito Santo. Atos 10, o Pedro chega em Cornélio, o povo é batizado com o Espírito Santo. Aí você vai em Cesareia, você vai em Atos 19, o Paulo chega em Éfeso, o povo é batizado com o Espírito Santo. Mas quando vai enviar o Paulo, em Atos 13, a Bíblia diz assim, em Atos 13, o Espírito Santo olhou para a igreja de Antioquia e disse, Atos 13 diz isso, o Espírito Santo olha para a igreja de Antioquia e diz assim, separa Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho chamado. O Espírito Santo separou Paulo para a missão. O Espírito Santo acertou ou não acertou, meu irmão? Olha do seu lado, você vai ver que ele acertou. Porque se não tivesse acertado, nenhum de nós estaríamos aqui. Nós somos frutos do trabalho missionário de Paulo, meu irmão. Gentios. Ninguém queria ir aos gentios. Quem foi até os gentios, que somos nós, a não ser que alguém que seja descendente de judeu.
Se você for descendente de judeu, eu acredito que você deve ter uma conta um pouquinho mais elevada e bem elevada, porque judeu, eu não tive judeus no meu círculo de amizade, porque eu sou pobre, e normalmente os judeus têm grana, entendeu? Por conta da promessa de Abraão. Deus disse, eu vou abençoar, se te abençoar, e amaldiçoar, se te amaldiçoarem. Você não encontra judeu pobre. Os que são pobres por pouco tempo. Lembra do Samuel Klein da Casa Bahia? Ele saiu do campo de concentração, chegou aqui no Brasil, foi virar mascate e vender de porta em porta as coisinhas. Olha, ele virou um bilionário, morreu bilionário. Lembra do Silvio Santos? Lembra do Einstein? Hans Kelsen, que criou o sistema de constitucionalidade. Toda a ciência tem como cabeça um judeu na frente. Todas as ciências, os principais nomes são judeus, os principais nomes de nobres da paz são judeus. Por quê? Lembra, se você pegar o Sigmund Freud, era filho de rabinos, descendente de rabino, o pai da psicanálise, judeu também. Pega os grandes nomes da ciência, judeu também. Os grandes nomes do direito, judeu também. Por quê? Lembra do Deus de Abraão, que é o nosso Deus também, lá em Gênesis 12, ele chama Abraão e diz assim para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Essa é a questão. Mas nós não somos descendentes de judeu. Se nós no Brasil fôssemos descendentes de judeu, o Brasil estaria em uma situação muito melhor, porque os judeus povoaram a Europa, lembra? E olha lá, a Europa está numa situação muito melhor que o Brasil. Então eu acho que se os judeus tivessem povoado o Brasil estaria numa situação muito melhor do que está hoje. Tanto é que a Segunda Guerra Mundial, a perseguição aos judeus, não era apenas porque eles eram de outras raças, era porque queriam pegar o patrimônio deles também, que era muito grande. Tá? Mas observe aqui, nós não somos judeus, nós somos gentios. E o evangelho ao gentio chega pelo trabalho de quem? De Paulo. E quem separou Paulo do ministério? O Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia em Atos 13, dá uma olhada aqui, vê se não é o Espírito Santo de Deus. Queridos, o trabalhar do Espírito Santo no Novo Testamento é extraordinário. No Novo Testamento, principalmente em Atos. Atos 13, dá uma olhada aqui no versículo 2, Versículo 2, vamos ler 1, só para você o contexto da igreja de Antioquia. Olha aqui, a igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres. Então era a igreja que tinha gente boa, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado aos pés de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então tinha bastante gente lá que dava para fazer o unidunité. Se fosse eu, chegaria lá e falava, esse aqui, qualquer um. Tem muita gente boa lá. Mas olha o que o Espírito Santo fala no versículo 2 aqui, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo quem disse, meu irmão? Servindo e orando e direcionado pelo Espírito Santo. O que eu acho interessante hoje é que os crentes tomam decisões sem nem tentar ouvir o Espírito Santo. Não é porque ele não quer ouvir, ele nem tenta ouvir. Ele já vai lá e faz. Aí dá errado, em quem ele põe a culpa? Em Deus. Ou em quem? No inimigo. Eu tenho que pôr a culpa em alguém, eu não posso pôr em mim. Ou eu ponho na mulher, eu ponho em Deus, eu ponho no inimigo. Lembra do Gênesis 3? Deus chegou para o homem e falou, você comeu a comida? Comeu do fruto? Ele disse, calma aí, eu até comi, mas a culpa não é minha não. É a mulher, essa mulher aqui, que o Senhor me deu, Se não fosse essa mulher que o Senhor me deu, eu não tinha nada a ver com o peixe. Então a culpa é da mulher e a culpa é do Senhor. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí chega na mulher e fala assim, e aí, e você? Eu não, só a cobrinha aqui, viu? Essa cobrinha aqui, marvada, né? Porque eu brinco, essa semana eu brinquei com meus alunos. Falei, meu irmão, a gente até hoje ouve a voz da cobrinha, meu irmão. Até hoje. Acontece alguma coisa, a cobrinha chega no seu ouvido e fala assim, vai lá, tira satisfação. Você é Deus. Você é como Deus. E a gente até hoje ouve essa vozinha da cobrinha no nosso ouvido, achando que a gente é igual a Deus. E quer tirar satisfação, e quer ser o tal, quer ser isso, quer ser aquilo. Esquece que é pó e cinza. Até hoje. Não, foi a cobrinha. Então a cobrinha é a culpa do diabo, a culpa de Deus, a culpa do outro. Não é a culpa minha. Então a pessoa não reconhece isso. Ela erra, não consulta a Deus e põe a culpa em alguém. Aqui não, o que eles fizeram? Oraram, jejuaram, serviram e buscaram a orientação do Espírito Santo. E olha o que o Espírito Santo diz aqui no versículo 2, olha que lindo isso aqui, Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Ele acertou? Acertou, meu irmão. O Espírito Santo acertou. Dá uma olhada aqui, e diz assim, versículo 3, então, depois de jejuarem e orarem, puseram sobre eles as mãos e os despediram.
E aí? Você vai ver que eles saem na primeira viagem missionária, eles saem por baixo ali de Antioquia, eles passam na ilha de Chipre e já sobem ali na Ásia. A hora que eles sobem na Ásia, eles fazem o primeiro contorno. Na segunda viagem missionária, Paulo chega na Europa. Mas ele não queria ir na Europa também. Paulo não queria chegar na Europa. Se Paulo não chega na Europa e o evangelho não chega na Europa, nós também não teríamos evangelho aqui no Brasil. Entenda, o Brasil foi colonizado por quem? Por países europeus. O Brasil foi evangelizado também por quem? Por países europeus. Se o evangelho não chega na Europa, o evangelho não chega até nós. O que a gente seria? Muçulmano, meu irmão. No mínimo chegaria o islamismo, aqui outra coisa. Mas o evangelho não. Agora observe, Paulo está na Ásia. Na Ásia, está ali na Ásia. E o Espírito Santo ele falou assim, eu vou evangelizar aqui. O Espírito Santo chegou para ele e falou assim, não. Não te deu esse negócio, não. Como que o Espírito Santo mandou evangelizar, agora disse que não é para evangelizar? Aí não. Não, mas eu quero. Aí não, Paulo. Não, mas eu saí para evangelizar, eu tenho que evangelizar. Mas nesse lugar agora não. Preste atenção, meu irmão, a gente às vezes fica confuso com essa orientação que Paulo recebe do Espírito Santo. Capítulo 16, aqui, de Atos, dá uma olhada aqui no versículo 8, versículo 6, 16 de Atos e versículo 6, passando pela Frígia e pelas províncias da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Impedidos. O Espírito Santo falou, não prega aí. Muitos dizem hoje, é voz do inimigo. É voz do inimigo. Não pode. Como eu não pregar para esse povo? O Espírito Santo falou assim, não prega aí. Por quê, queridos? Quem estuda um pouquinho de missiologia entende que existem campos maduros e não maduros. Existem regiões que estão mais abertas para receber o evangelho e outras não. E às vezes o missionário fica se desgastando ali, e ali ele salva 2 almas. Se ele fosse em outro campo que já está mais maduro para receber o evangelho, ele salvaria milhares de almas. E ele só perde tempo, se desgasta e consegue salvar 2 almas. Se ele for no outro, ele consegue salvar milhares de almas, depois ele volta lá. Foi o que aconteceu com Paulo. Passou a Macedônia, foi para a Europa, salvou um monte de gente, depois ele volta, estabelece ali a partir de Éfeso a toda a região da Ásia e acaba salvando aquelas igrejas, as 7 igrejas que João escreve depois. Só para você ter noção, o Espírito Santo falou assim, aí não é que você nunca vai evangelizar aí, agora não. Olha o que ele diz aqui, versículo 6, 16 e 6, passando pela Frígia e pelas províncias da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Aí de novo não. Mas eu vou fazer o quê? Calma que eu vou te orientar. Calma que eu vou te dizer. Aí olha aqui, versículo 8. Tendo passado a Mísia, eles desceram a Troade. Eles já estão bem para cima, lá meio que no norte da Ásia já. Aí olha aqui o versículo 9. Paulo teve uma visão, de noite uma visão, que se apresentou um homem da Macedônia, que lhe rogava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quem é essa visão? Sai da Ásia e vem para a Europa, que aqui você vai conseguir progredir o evangelho nesse momento. Ele passa, a hora que ele chega em Europa, ele chega em Filipos, ele entra, ele passa em algumas cidades, ele já cai em Filipos. Quando ele cai em Filipos, o que ele encontra ali? Ele é preso, evangeliza as mulheres na beira do rio, acaba sendo preso, ganha o carcereiro, ganha a família do carcereiro e segue, passa em Tessalônica, passa em Bereia, passa em Atenas, passa em Corinto, e ali ele vai estabelecendo aquela multidão de igrejas. Depois, na terceira viagem que ele vai passar efetivamente e ficar 2 anos em Éfeso, 3 anos em Éfeso e evangelizar toda aquela região. Mas por quê? O Espírito Santo disse, agora não é o momento, não está maduro ainda, vou mandar uns para dar uma preparada no campo, e a hora que você passar aqui, você vai ver o que vai acontecer. Queridos, essa é a orientação do Espírito. Mas às vezes a gente quer tomar direção, indicar alguém, mandar alguém, enviar alguém, colocar alguém em algum lugar, sem a direção do Espírito. Não vai funcionar, meu irmão. Logicamente, o que você ia entender? Você fala assim, mas Deus, eu já estou aqui, por que eu não posso evangelizar aqui? Porque agora não. Mas, queridos, quem é onisciente é Deus, não a gente. Nós não sabemos, não vai acontecer daqui a 1 minuto, 1 segundo, não sabemos. Quem é onisciente é Deus, o Espírito Santo de Deus, e aqui ele orienta. Não só aqui. A igreja teve problema em Atos dos Apóstolos com o quê? Lei e graça. Os gentios têm que guardar a lei? Tem que circuncidar os gentios? Tem que guardar toda a lei? Vamos fazer um concílio. Quem que decidiu o concílio? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo veio no concílio e falou assim, os gentios não precisam guardar a lei. Quem decidiu isso? O Espírito Santo de Deus.
Olha aqui, Atos 15, versículo 28, no concílio. Quem decide? O Espírito Santo de Deus. Versículo 28 diz assim, pareceu bem ao Espírito Santo. Você acha que se fosse uma energia, ele ia deliberar? Ele ia dizer que está certo, que está errado? A energia de sua casa chegou alguma vez a dizer se está certo ou errado alguma coisa? Você ligou a lâmpada lá e falou, não, está errado você está ligando a lâmpada. Não, meu irmão, falta a fase, falta alguma coisa, falta um neutro, falta o terra. Não. Aqui o Espírito Santo delibera, é uma pessoa. Apareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne sufocada e da prostituição, fazeis bem se vos guardardes destas coisas. Observe bem, quem deliberou lá, quem decidiu, quem disse a palavra final no concílio para dizer se a gente ia guardar a lei ou não? Foi o Espírito Santo. Chegou e disse, não, gentil não precisa guardar a lei. Observe, ele envia Paulo, ele trabalha. Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu acho que fechou aqui. Eu acho que eu desliguei aqui. Vamos lá, olha aqui. A Trindade, nós já falamos para vocês sobre a Trindade, que o Espírito Santo é uma pessoa divina, assim como o Pai e assim como o Filho. Não são as mesmas pessoas, são pessoas distintas. É um Deus composto de 3 pessoas. Não vou entrar na doutrina de Trindade, tá? Mas apenas só uma passadinha. Veja como esse trecho traduzido. No Novo Testamento, a Bíblia das Testemunhas de Jeová traduz a grande comissão aqui, Mateus 28, 19, como que ela traduz? Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, que é Deus, do Filho, que é Jesus, e do Espírito Santo com letra minúscula. Nome próprio você coloca com letra minúscula? Não. Então, para eles não é uma pessoa, para eles não é um nome próprio. É uma força ativa. Olha lá. Mas espera aí, se os 2 primeiros são pessoas, por que esse não é? Você está entendendo? Ele sempre é colocado junto com as 3 pessoas, tá? Outra coisa que a gente tem que entender, não existe, queridos, não existe, isso aqui é lindo, eu acho lindo isso aqui, e muito crente não entende. Não existe hierarquia na Trindade. Não existe hierarquia, não é Deus maior, depois Jesus, depois o Espírito Santo. Alguns crentes lendo isso aqui, e aqui eu vou te ensinar um fato envolvendo família. A partir disso aqui você vai entender uma questão envolvendo família, relação familiar, marido e mulher. Aqui, vamos lá. Não existe submissão. Capítulo 14, versículo 16 de João. Dá uma olhada aqui. 14 e 16 de João. Mas eu rogarei ao Pai e ele dará outro consolador. Aí você fala assim, então, é o Pai que envia o Espírito Santo. Então, o Pai é maior que o Espírito Santo. Versículo 26, 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. A pessoa diz, espera aí, então se o Pai envia, o Espírito Santo tem que vir, tem que obedecer, então ele é menor que o Pai. Tem gente que conclui isso equivocadamente, a gente vai explicar. Aí, capítulo 15, e no versículo 26, olha o que o Senhor Jesus diz, quando vier o Consolador, que eu darei da parte do Pai vos enviarei, o Espírito de verdade que procede do Pai. Aí você fala, peraí, mas então Jesus envia o Espírito Santo. Peraí, se Deus o Pai envia o Espírito Santo, se Jesus envia o Espírito Santo é menor. Por isso que a gente fala Pai, Filho e Espírito Santo, então quer dizer que o Espírito Santo é o último, o Pai é o primeiro, o Filho é o segundo, o Espírito Santo é o terceiro? Não. Na essência, eles são iguais. Eles só se submetem na tarefa. Eu não entendi, professor, eu vou usar um exemplo, você vai entender. Vamos supor que nós estivéssemos rebocando essa parede aqui. E não tivesse nenhum servente. Chegasse aqui 3 pedreiros para trabalhar. Os 3 pedreiros para rebocar a parede. Alguém ia ter que fazer massa. Ia ou não ia? Ia. Se você chegasse e visse um dos pedreiros fazendo massa, o que você ia deduzir? Esse é o ureia, não é? Que o pessoal fala, né? Esse é o ureia. Eu achei interessante, dia atrás o menino estava num ônibus, ele conversando com a moça, e ele não queria falar que ele era servente de pedreiro, né? E aí a moça perguntou o que ele fazia, ele disse assim que ele era técnico em preparação de argamassa de alta performance que era utilizada na construção civil. Olha só, meu irmão, olha só, eu já fiquei pensando, falei assim, rapaz, isso é o mistério do Menefly, né não, meu irmão? Técnico de preparação de argamassa de alta performance que é utilizada na construção civil. Eu olhei e falei assim, é a orelha, né? Mas a menina nem sabe o que é, não vai nem lembrar o que ele falou depois, meu irmão. Mas já evoluiu a função e a atividade. Mas se você chegar e ver os 3, você vai ver alguém batendo a massa e falar, esse é o servente. Não é pedreiro também.
Mas por que ele se submeteu? Porque não tem o servente. Daqui a pouco ele vai lá chapar a massa e o outro que está lá reveza com ele vem fazer a massa. E daqui a pouco o outro. Os três vão revezar nisso. Na atividade aqui de rebocar a parede, um deles, uma hora ou outra, vai fazer a função aparentemente inferior, porque eles têm que concluir o plano. No plano de redenção é isso, meu irmão. No plano de redenção existe um plano de redenção. Os três são iguais, está entendendo? Mas para realizar o plano, um deles, uma hora, tem que vir fazer o serviço de servente. E se você olhar, você vai achar, esse é o servente. Não, ele também é igual aos outros, pedreiro. Mas por que ele está aqui? Porque no plano, para rebocar ali, ele teve que vir fazer essa função, e essa função é por isso que parece que ele é menor que os outros, mas ele é igualzinho os outros. Em essência, as três pessoas são iguais. Por isso que às vezes você acha que Jesus é menor, porque ele diz assim, o Pai é maior do que eu. Mas no plano de redenção, Jesus falou assim, eu vou descer lá e vou fazer o serviço mais difícil, o serviço do servente. É essa a questão quando diz lá em Filipenses, que diz assim, olha, ninguém queira ser orgulhoso. Filipenses capítulo 2, versículo 5, Paulo está tratando com a questão do orgulho, com a questão da soberba, com a questão da cobrinha que fica no nosso ouvido a vida inteira dizendo assim, você é Deus. E aí Paulo chega e diz assim, ninguém queira ser orgulhoso, ninguém queira ser bom, ninguém queira ser superior, mas eu rogo para que vocês tenham o mesmo sentimento de Cristo, que sendo Deus, que sendo em forma de Deus, não teve por orgulho, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou das suas prerrogativas, se esvaziou dos seus privilégios e veio aqui e tomou carne, um corpo igual ao nosso, e foi humilde e se humilhou e morreu em morte, e morte de cruz. Você está entendendo que na realização da tarefa, vamos fazer o plano de redenção? Vamos, mas alguém vai ter que bater a massa. Jesus disse, eu bato, pode deixar que eu bato. Se fosse três da gente, ia ficar uma briga, não vai você, eu não quero fazer serviço de orelha não, tá, não era? Veja a humildade na Trindade, meu irmão. Veja a humildade na Trindade. Deus, as três pessoas, um Deus com três pessoas, e elas se submetem. Olha aqui. E a gente? É uma guerra, meu irmão. A Bíblia fala para a mulherada, submeta ao seu marido. Eu não, estribuloso. Não é? É. Só que ela esquece que o marido também tem umas coisinhas duras lá, viu, meu irmão? Marido amar a mulher igual Cristo amou a igreja. Rapaz, eu acho que isso é pior do que você falar, sim, tudo bem, tá. Amar igual Cristo amou a igreja? Meu Deus do céu. Dias desses eu vi um casamento, o pastor realizando um casamento. Quando ele foi fazer a cerimônia, que ele falou para a moça se ela submetia o marido, ela falou que não, todo mundo deu risada. Meu irmão, se sou eu, paro o casamento na hora. Eu encerro a cerimônia. Dá danos morais, que dê, filho. Vai levar os cachorros, não tem patrimônio, leva os cachorros lá, tem os cachorros, os gatos. Quer livro? Eu te dou livro de teologia. Leva lá, piora os livros de teologia, leva para casa, você vai ler. Está entendendo? Pode fazer. Essa é a questão. Você sabe por quê, meu irmão? Se ela fala para mim, eu não submeto, eu falo assim, bacana, ela não faz a parte dela submeter, lindão, você não tem obrigação de amá-la, viu? Pode sentar a borracha lá, você não tem obrigação nenhuma de amá-la. Porque ela não tem obrigação de submeter, você não tem obrigação de amá-la. Se você quiser trair ela, sair com as outras, fica à vontade, porque ela não vai fazer a parte dela, você não precisa fazer a sua, eu te libero também, bacana, e a gente encerra o casamento aqui, siga a vida e depois vocês veem o que vocês querem fazer. Essa é a questão, cada um tem responsabilidade. A mulher de respeitar o marido de amar a mulher. Se o marido amar a mulher vai respeitar ele. E a dinâmica da família, queridos, quando você observa a dinâmica da família é essa. Quando a mulher respeita o marido, os filhos aprendem a obediência. Por quê? Quando a mulher respeita o marido, os filhos aprendem a respeitar a mulher e respeitar o pai. Porque a mulher dá exemplo de respeito. Por isso que a Bíblia diz assim, que a mulher tola destrói a sua família. Por que ela destrói a sua família? Porque ela quebra essa linha de respeito. Ela não respeita o marido, as crianças não respeitam o pai e também não respeita ela, e não respeita ninguém. E a família é dissolvida por conta disso. É uma linhagem. Os filhos olham para a mãe que respeita o pai, e a mãe vai acabar, eles vão respeitar a mãe e respeitar o pai, e o pai amando a mãe também vai amar todos, e vai amar os filhos, e os filhos vão ser criados num ambiente de amor e de respeito. Essa é a questão. Quando a criança é criada num ambiente sadio, você vê a diferença. Você tem contato com ela, ela tem afeto e tem respeito. Mas quando ela é criada num ambiente deteriorado, que o marido não ama a esposa e agride a esposa, violência doméstica, essa criança é violenta na escola. Quando ela é criada num ambiente que a esposa não respeita o marido, essa criança na escola não respeita o professor. É essa a questão. Essa criança na escola vai agredir os amiguinhos porque vê o pai agredindo a mãe e não vê representação de amor. E aí vai reproduzir essa violência. E ele também não vai obedecer ninguém porque a mãe também não respeita ninguém respeita ninguém em casa, e aquela briga, aquela guerra. Aqui, queridos, eu sempre uso esse exemplo. Você não quer
quer respeitar ninguém, o marido não ama a esposa, está errado, Cristo mandou. E a esposa não respeita o marido? Não. Então, dá uma olhada aqui em 2 Coríntios, deixa eu ver, 1 Coríntios 11, 3. Vamos ver esse texto aqui, eu acho que é. 11 e 3, 1 Coríntios, eu acho que é esse texto. Veio na minha mente agora. Dá uma olhada aqui nesse versículo. Isso aqui está dentro da Trindade, está dentro do Espírito Santo. 11 e 3, Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem. Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. E Deus o cabeça de Cristo. Preste atenção que no plano de redenção, o que Cristo falou? Eu vou me submeter ao Pai. Queridos, essa submissão e respeito da mulher é só no plano da família. Não é que o homem é melhor que a mulher, não é que o homem é maior que a mulher, não é que o homem é mais especial que a mulher, não é que o homem é mais sábio, só apenas na missão da família. Você está entendendo? Na missão da família, apenas na missão da família. O homem não tem nada mais que a mulher tem, e não é nada mais que a mulher é apenas somente na missão da família, como plano de redenção. O filho é igual ao pai? Mas na missão de redenção, o filho veio aqui e se dispôs a submeter à vontade do pai naquele período ali, representar esse amor ao pai, para que a gente aprenda a amar o pai também. É só na missão aqui, não tem distinção alguma. Em tese, marido e mulher são iguais, e o ser cabeça também não é ficar controle remoto, não. Ser cabeça é outra coisa, é assumir a posição de frente em situação de crise, tá? Isso aqui é ser cabeça, porque tem marido que acha que ser cabeça é ficar deitado no sofá com controle remoto na mão. Não, ser cabeça da família é assumir a posição de liderança em situação de crise. Você sabe por quê, minha irmã? Quando o seu marido deixa de ser cabeça e não assume a posição de liderança, você sabe para quem que vai sobrar o rojão? Para você, vai ficar no seu colo. Eu vejo desde hoje, não é uma nem duas mulheres que reclamam, fala, eu acho que eu casei com o marido, eu casei foi com banana, porque eu tenho os filhos e tem mais um marido que é um filho que eu tenho que criar e arrastar tudo eles juntos. Chega um problema em casa, eu tenho que resolver tudo, porque o banana fica sentado lá. Esse banana não é o cabeça. Você também não deixou ele ser cabeça. Você tem que deixar e pôr o rojão no colo dele para ele ser cabeça. Agora a mulher quer assumir a frente, quer a sua dona do mundo, quer ser a lindona, aí cai tudo na cabeça dela, ela fica deprimida, estressada, desgastada e rateando. Você está entendendo? Mulheres, seja esperto, coloca o negócio na mão do marido e fica de boa, fica só aqui, quando vier o rojão todo nas costas dele, ele segura e cai só um pouquinho para você. Agora a mulher quer entrar na frente, aí ela lá sofre tudo, e o marido fica de boa, meu irmão, o homem fica tranquilo, a mulher vai atrás de todos os problemas, filho dá B.O. na escola, a mulher que vai, isso aqui, e a mulher fica estressada e ouve de professor, ouve de todo mundo, porque a mulher assume toda a frente. Ser cabeça é o homem assumir a frente, para que a mulher não padeça. E a mulher não entendeu isso ainda. Não, é só na missão do lar, queridos. O homem não é melhor que a mulher em nada, em plano de redenção, em nada. É na missão do lar. Lembra da missão da salvação? Os três não chegaram e decidiram, alguém vai fazer a parte mais difícil, alguém vai lá, só na missão do lar. Na missão do lar tem essa questão do marido ter que amar a esposa, e a esposa se respeitar o marido para que os filhos aprendam a respeitar. E o ambiente ser de respeito e de amor. Isso é reproduzido no lar. Vamos lá, prossigamos aqui. Vamos lá. Este texto de Mateus, não é o único que vai falar aqui, sobre o Espírito Santo. Eu não vou entrar. Vários textos colocam o Espírito Santo junto com as três pessoas, A bênção apostólica, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. As três pessoas juntas. Olha Judas aqui, Judas vai colocar as três pessoas juntas de novo, Amados, edificando-vos mesmos sobre a santíssima fé, orando no Espírito, na caridade de Deus e na misericórdia do Senhor Jesus. Olha os três aqui de novo. Se os outros dois são uma pessoa, o Espírito Santo também é. A redenção, queridos, ela é trinitariana. Eu acho lindo isso. A salvação, ela é trinitariana. Como assim? As três pessoas participam da salvação. As três. Olha aqui. O Filho vai e morre na cruz pagando os nossos pecados. Morre. A justificação quem faz por nós? É o Filho. O Filho vai lá e paga. A dívida, lembra a dívida? Lembra Gênesis 2, 16, 17, Deus falou assim para Adão, o dia que você comer da árvore, você morre. O que Adão fez alegre? Ele e Eva, foi lá e comeu. Agora ficou a dívida lá para a gente pagar. Como que a gente vai pagar? É a morte. Quem que foi lá e pagou essa dívida? Jesus. Quem que foi lá e nos justificou? Jesus. Pagou para quem? Para Satanás? Não, para Deus. Ô, irmão, Gênesis 2, 16, 17, o pacto não era entre Deus e o homem? Se você ler Gênesis 2, 17, Deus chega para o homem e fala assim, coma de toda a árvore, menos a que está lá no meio, porque o dia que você comer, você morre. O homem foi lá e comeu. Que pacto que ele violou? Com Deus.
Jesus não pagou dívida nenhuma para Satanás, não tem dívida nenhuma para pagar para Satanás, meu irmão. Não deve nada para ele. Nada. Não tem dívida nenhuma para pagar para Satanás. Pagou para Deus. Porque o homem contraiu uma dívida com Deus. E olha aqui, Jesus vem e morre e te justifica e paga aquela dívida para quem? Para Deus. Só que quem chega para você e sopra no seu ouvido que a dívida está paga? O Espírito Santo. Ele chega para você e fala assim: você lembra que você tem uma dívida? Eu acho que eu tenho. Porque normalmente a gente esquece de dívida, não é? Eu acho que eu tenho. Então, e essa dívida sua é alta, hein? É o pecado. E quanto custa? A morte. Tudo isso? Tudo isso. E como que eu faço para pagar? Morrendo. Não, morrendo. E é a morte eterna, eternamente separado de Deus. Mas não tem uma segunda opção? Tem alguém que pagou. E o que eu faço? Aceito o pagamento. Se você aceitar a quitação, ele vai te entregar um termo dizendo que está quitado. Porque ele pegou aquela dívida sua, ele foi lá na cruz e cravou ela assim, ó. E disse: está pago. Só basta você aceitar. Ô, meu irmão, a salvação é algo tão fácil, tão simples. E as pessoas não entendem isso. É apenas você chegar e dizer: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E o resto é Ele que faz. Mas eu bebo ainda. O Espírito Santo vai te ajudar e vai trabalhar na sua vida para você largar disso. Mas eu fumo ainda. O Espírito Santo vai te ajudar a largar disso. Eu cheiro ainda. O Espírito Santo que vai te ajudar a largar disso. Não sou eu. O que eu acho interessante é que a Igreja Católica desempregou Jesus. Por quê? Porque tem um santo para tudo. Tem um santo que desata nó, tem um santo da vista, tem um santo que casa, né, o Santo Antônio. E quando ele não casa, o povo coloca ele de ponta cabeça dentro d'água, afogando o santo, coitado do santo. Não é um mistério assim? Tem santo para tudo. Então não precisa de Jesus, porque tem santo para tudo. E nós desempregamos o Espírito Santo, meu irmão. Porque a gente quer fazer a obra. Nós queremos fazer o novo nascimento. Alguém se converte, a gente já fica no pé dele, querendo fazer ele ficar salvo na barra, e fica ali marcando ponto, e querendo fazer a pessoa se converter na barra. A gente quer gerar Cristo na pessoa, e tal, e operar na vida da pessoa. Não, queridos, você não foi chamado para salvar ninguém, você foi chamado apenas para semear. E o que o semeador faz? O semeador só lança a semente. Quem faz nascer? Deus. Quem faz crescer? Deus. Quem faz produzir? Deus. Esse é o problema do crente, meu irmão. O crente acha que ele tem que converter alguém. Você não tem que converter ninguém. Você só tem que semear. Você só prega, meu irmão. Quem vai convencer? O Espírito Santo. Quem vai trabalhar no coração do pecador? O Espírito Santo. A redenção é trinitariana, ó. O Espírito Santo chega e diz: você tem uma dívida. E aí, como que eu pago? Alguém pagou. Não, com quem é essa dívida? Com o pai. Tá. Mas o que eu faço? Tem que pagar. Mas tem uma boa ideia, alguém já pagou. Quem pagou? O filho. E o que eu faço? Aceito o pagamento. Olha, o Espírito Santo, ele convence a gente de que a dívida foi paga pelo filho ao pai. E aí você aceita. As 3 pessoas na Trindade. A salvação é trinitariana, meu irmão. Olha aqui, atributos e atividades de uma pessoa que o Espírito Santo tem. Ele tem um atributo de uma pessoa, queridos. Vamos aqui, ó. O Espírito Santo pensa. A Bíblia diz aqui, ó, mente do Espírito, ó. Romanos 8, 27 diz que o Espírito Santo tem mente. Se tem mente, pensa. Se pensa, é uma pessoa. O Espírito Santo pensa. A Bíblia diz aqui, eu não vou entrar nos termos gregos sobre pensar, mas a Bíblia diz aqui que o Espírito Santo tem vontade. Quando ele distribui os dons espirituais, 1 Coríntios 12, 11, ele distribui de acordo com o querer dele. Ele tem vontade. Ele olha para a igreja e diz: para esse eu dou isso, para aquele eu dou aquilo, para aquele eu dou aquilo. Ele delibera, ele tem vontade, ele diz o que vai dar e para quem ele vai dar. Ele é uma pessoa. Nós vemos aqui que o Espírito Santo tem tristeza, meu irmão. Olha o que diz aqui, ó. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele se entristece também. Sentimento é uma pessoa, ó. Pensamento, sentimento, delibera, diz para quem vai dar, para quem não vai dar, faz juízo de valor. Aqui também não vou entrar no termo grego, ó. O Espírito Santo, ó, em atividade tem personalidade, porque ele inspirou os escritores também, ele quem soprou os textos sagrados sobre os escritores. Não vou entrar em inspiração do Espírito aqui não. Ele ensina, olha João aqui, ó. João diz aqui, ó, o Espírito Santo, ó, ele vos enviará, o meu Pai enviará e ensinará todas as coisas. Ensina e faz lembrar. Eu acho bacana isso aqui, ó. Ele não só ensina, mas ele faz lembrar. Queridos, eu acho interessante isso. O crente não lê a Bíblia e ele quer ser lembrado. Não. Vou pregar o mistério lá.
eu abro a Bíblia lá e leio e falo qualquer coisa. O Espírito Santo vai atuar na minha vida. Como? Como que ele vai atuar em você se está vazio? Como que ele vai fazer você lembrar de alguma coisa que não tem nada para você lembrar? Você não leu nada? O Espírito Santo nos faz lembrar, queridos. Ele trabalha com a informação que você tem. Ele vai extraindo aquilo e vai trazendo à sua mente e você vai reproduzindo. Quem está vazio não consegue reproduzir nada. Quem está vazio não consegue passar nada. Por isso que você tem que ler que o Espírito Santo te faz lembrar. Essa é a atividade do Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Agora a gente já está com memória ruim e não tem nada para ser lembrado. Vamos lá. Vamos continuar. O Espírito Santo testifica. A Bíblia diz que ele testifica, dá testemunho. Intercede, nós já lemos isso, Romanos 8, 26, diz aqui, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, comanda, ele direcionou Paulo, nós já vimos isso, o Espírito Santo disse para Paulo, não, aqui na Ásia não, vai para a Europa. Ele testifica sobre Jesus, o Espírito Santo testifica de Jesus, diz que Jesus é o Filho do Pai que pagou os pecados. A pessoa pode tentar mentir para ele, lembra de Ananias e Safira? Quiseram mentir para o Espírito Santo, porque é uma pessoa. Então nós vemos que o Espírito Santo é uma pessoa. E a blasfêmia contra o Espírito Santo? Acho que eu vou acabar aqui, eu vou terminar aqui, a gente vai fazer um louvor ainda. E a blasfêmia contra o Espírito Santo? Meu irmão, isso aí tem virado de tudo, em todas as coisas, não tem algo mais interessante, mais debatido do que isso. Abra sua Bíblia em João 5,17, primeira epístola de João 5,17. Primeira epístola de João 5,17. 17, o 16, desculpe, diz assim, se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Há pecado para a morte, e não ore por esse. Meu irmão, esse pecado para a morte virou todas as coisas na face da terra. Teve crente que fez tabelinha com pecado para a morte. E alguns dizem, blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Você tem que entender o contexto aqui, o contexto de Mateus. O Senhor Jesus estava operando milagres. Chegaram os religiosos e disseram assim, ele faz essas obras por meio de Satanás. Aí Jesus vai e fala, cuidado, se você blasfemar contra o Espírito Santo, olha aqui, não há perdão. Mas aqui, ele vai lá e fala, não há perdão. Ele diz assim, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, não será perdoada. Mas ele não diz o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele só diz que não é perdoada. Aí a pessoa vai lá e deduz, espera aí. Então, mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam dizendo que atribuindo a Satanás a obra de Deus. Aí concluíram assim, então, blasfêmia contra o Espírito Santo é a pessoa atribuir a Satanás a obra de Deus. Se você chegar e olhar, Deus está operando, vai ser o diabo, você blasfema contra o Espírito Santo, porque eles fizeram isso. Calma que não é só isso. Tem que ir antes. Isso aqui era o que eles falaram. Mas o que estava no coração deles? A incredulidade. Eles estavam incrédulos. Por estarem incrédulos, eles atribuíram as obras de Deus a Satanás. E alguém incrédulo consegue ser salvo? Não. É a incredulidade que nos afasta de Deus e pode impedir de ser salvo. E a gente não consegue identificar qual o pecado que é esse em si. A incredulidade que afasta a pessoa de Deus. Mas os crentes vão dando nome para isso. Isso é pecado do Espírito Santo. Tem igreja aí que blasfema contra o Espírito Santo. Pecado de morte, aí eles criaram pecado de morte. Aí eles escrevem assim no mural da igreja. Pecado de morte para a gente. Aí você vai lá e vê qual que é o pecado de morte. Tem igreja aí que o pecado de morte é o adultério. É pecado de morte. Se adulterou, nunca mais tem salvação. Nem que queira, meu irmão. O céu fechou a porta para você e o sangue de Jesus não purifica mais esse tipo de pecado. Sabe, é como se dissesse, o sangue de Jesus não purifica esse pecado. Quando você diz que um pecado é para a morte, você está dizendo que o sangue de Jesus é insuficiente. Mas a minha Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de quantos pecados? Todos. Mas esse pecado que é para a morte? O João não diz qual que é. Mas então é atribuir a Deus as obras de Satanás. Quantas pessoas já não fez isso e Deus teve misericórdia? E a incredulidade, a obstinação que nos afasta de Deus, não nos impede de entrar no reino dos céus. Não é tão simples assim, meu irmão. Não é qualquer falinha que é pecado para a morte e põe a pessoa no inferno. Não é qualquer coisa, não. O sangue de Jesus é muito precioso para salvar as pessoas, irmão. A gente não pode desprezar esse sangue, não. E as pessoas... Eu lembro que um dia eu fui aconselhar uma irmã, ela chegou na igreja, assistiu o culto, e depois do culto ela veio conversar. Estava ela, as duas filhinhas dela assim,
E ela veio conversar comigo e falou: pastor, eu estou vindo aqui, eu queria ficar congregando aqui, mas eu acho que não tem jeito para mim. Eu olhei e falei assim: bom, essa irmã está viva ainda, tem jeito depois que morre. Eu falei: irmão, mas por que não tem jeito? Ah, porque eu cometi o pecado para a morte. Eu falei: nossa, ela já descobriu qual que é, porque eu não sei qual que é. Vou perguntar para ela. Eu não sabia, ela já sabia. Eu falei: eu estou interessado, né, meu irmão? Gosto de ir atrás. Uma pessoa me fez uma pergunta que eu não sabia o que era. Eu falei: irmão, eu não sei, mas se você tiver resposta, me ajuda, que eu também estou interessado nessa resposta. Eu falei: estou interessado. E ela falou assim: eu falei: qual que é? É que eu larguei do meu marido. Eu falei: tudo isso, pecado para a morte? O céu vai ficar vazio. Eu falei assim: como, irmã? Não tem mais jeito só porque a irmã largou do marido? Em que contexto? Ela falou: não, eu congregava na igreja fulana de tal, e aí eu estava na igreja, era jovem, e os anciãos, eu comecei a namorar uma pessoa fora da igreja, os anciãos disseram que não era para eu namorar, porque era julgo desigual. Eu falei: o conselho está certo, crente não namora descrente, é julgo desigual, está certo, eu também dei esse conselho. Mas eles disseram que era um lobo. Eu falei assim: está certo, deram um conselho bom. E depois que eu casei com ele, eu não obedeci os anciãos, casei com ele e vi que era lobo mesmo, que ele começou a me agredir. Aí tivemos as filhas e eu acabei largando dele. Mas quando eu larguei dele, os anciãos, a igreja me afastou e disse que eu tinha pecado para a morte. Eu falei: por que você largou dele? É. E porque ele sentava borracha em você? É. Eu disse: mas se você não larga dele, ele que cometeu a morte em você, não? E aí eles disseram que é pecado para a morte, e ela chorando. Aí eu falei: você está chorando, né, minha irmã? Estou. Falei: então eu vou ler um texto para a irmã aqui, a irmã pensa nisso aqui. João 16, 8. Dá uma olhada aqui, abre sua Bíblia, João 16, 7, 8. João 16, 7, 8. Diz assim, olha: todavia digo-vos que convém, vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu enviarei. Olha o versículo 8. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem que convence o homem do pecado e a mulher do pecado? Não é o Espírito Santo? Falei: irmão, se você tivesse cometido um pecado para a morte, se o Espírito Santo tivesse afastado de você absolutamente, você estaria chorando? Você estaria sendo convencida pelo Espírito Santo do seu erro? Não. Eu falei: então, se o Espírito Santo está te convencendo do seu erro, é porque ele está interessado em você. Ele está interessado na sua alma. Ele está interessado que você volte. Se você absolutamente não tivesse mais chance, você não estaria nem aqui, minha irmã. Você estava lá, fazendo igual um camarada uma vez que colocou uma faixa na porta da casa dele. Aqui mora um homem que Deus rejeitou. Você estaria fazendo isso aí, minha irmã. Você não estaria aqui chorando, não, arrependida. Se você está chorando, você está arrependida, o que eu digo para você? O Espírito Santo está interessado em você, está te convencendo do seu erro. O que você tem que fazer? Volta. Segue a vida, e a tua salvação é Jesus quem dá, não sou eu não vou te julgar, porque ele não me deu esse poder de julgamento ainda, lá na frente a igreja vai julgar, hoje não, hoje eu sou igual a você, se eu não passar por todas as fases, não alcançar a vida eterna, eu não tenho condições de julgar ninguém. Segue a vida, e se arrepende, e levanta, e toca a vida, porque o Espírito Santo está interessado em você. Essa é a questão, meu irmão. Não tem pecado, alguns blasfemam contra o Espírito Santo, você atribui a Satanás as obras de Deus, sim, mas antes disso vem incredulidade. Então é questionável você dizer qual é esse pecado em si. Sempre continuar crendo que o Espírito Santo está disposto a convencer e Jesus está disposto a salvar. Não importa o pecado e o tamanho do pecado, Deus está sempre disposto a trazer o pecador de volta para si. Essa é uma suma verdade.